a memória, eu acho que não tinha lá nas orientações para os autores. Eu confesso que eu não li tudo, né? Mas não havia essa história do Covellera e nem do. Mas se você está falando que tem, é porque tem, Não, porque não. eu Então, nunca se não tem, não publiquei. precisa, mas aí a gente só faz aquele author affiliations, aquelas coisas. Aham. É só o que de fato realmente for necessário, né? Ah, vem cá, Ok. traz ele aqui para ele pro Fez ver. A nossa nova. Olha, A que nossa. cachorrinho lindo. Ele é muito manhoso aí. Ô, Júlio, essa moça bonita aí é aqui a sua filha? É a Júlia. Olha, que linda. Oi, Júlia, boa noite. Tá falando com você, boa noite. Boa noite. Esse aqui é o Brie. É o Brie Brie? Chopin. Brie É o Brie Chopin. de queijo Brie? Nossa, mas ele é Exatamente. bonito, hein? Lindo Bonito e cachorro. arteiro, viu? É arteiro pra Ele é burro. filhotinho? É, ele tem 4 meses. Ah, um filhotinho. É. E E ele ele é tá. o quê? Spitz alemão? O que que ele é? Isso, Spitz alemão, não. Nossa, vai ficar bonito demais. Esse aqui é um curisquinho, rapaz. Nossa, mãe, você não imagina. Muito Ele quer legal. dar beijinho o tempo todo, quer correr, quer brincar e quer participar da reunião, né? Hein? Quer. Ele é tímido. A hora que você falar, a Lindo, gente viu? começa. Tá. Começaremos em 1 minuto. Deixa eu passar para a Júlia aqui. Tava chorando muito, né? Boa noite a todos aí que estão acompanhando a reunião, viu? Acho que eu não falei com todos. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gabi. Ariane. Ariane, boa noite. Thaís. Tá aí, Thaís? Tô sim, boa noite. Boa noite, Thaís. Nossa, Thaís. a Thaís deve estar numa tensão. Por quê? Por causa do doutorado dela. Ela defende a tese de doutorado dela em duas semanas, né, Thaís? Jura? 2 semanas. Coisa boa. Tá tensa. Mas ela não tem com o que se preocupar, não. Ela, uma excelente aluna. Tudo que ela faz com muito amor, muito capricho. Isso é muito legal. Foi muito bem orientada. E boa noite, Luísa. Ô, Luísa, o doutor Castro me pediu desculpas, ele não vai poder participar porque a babá dele está com sintomas Covid e ele ficou sozinho em casa. Ele falou que avisou o senhor mesmo. E a doutora Flávia? Também não me respondeu, doutor Faes. Tá, então eu sugiro que a gente comece com os casos que foram operados na semana passada, a petrosectomia subtotal para implante coclear e a estapedotomia, não é isso? E o implante ponto, que aí vocês mostram, você faz aquela sua apresentação, só que conclui com os vídeos das cirurgias para todo mundo ver como é que foi a cirurgia, porque eu imagino que todo mundo fica super curioso para poder ver o caso, ver a conduta que a gente planejou e depois todo mundo quer ver como é que foi, né? A cirurgia, como é que tudo aconteceu. Então, vamos começar com os casos da semana passada e os aspectos cirúrgicos, né? E aí depois a gente vai para os casos da semana e aí a gente conclui. Aí os casos da semana entra a participação de todas as fellows de implante coclear, as fellows
da otologia cirúrgica e as fellows da terapia do implante, não é isso? E aí a gente conclui com o caso da Gabi. Tá certo. Eu começo fazendo o meu briefzinho? Meu briefing? Pode começar, Júlio, você pode começar. Eu vou fazer um briefing, né? Não vai demorar mais do que 2 minutos, é bem rapidinho mesmo. Eu não quero tomar o tempo de vocês. Então, na verdade, você acabou de falar que o Cássio está com problema de Covid, a babá dele está com suspeita de Covid. Então, eu vou levantar uma questão aqui, e o objetivo de levantar essa questão é alertar, chamar a atenção para os alunos, para todos nós, isso é para todos nós, de sairmos um pouquinho fora e pensarmos fora da caixa. Então, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte: existe uma relação entre Covid-19 e apneia do sono? Alguém chegou a pensar nisso, nessa possibilidade? Boa pergunta. Nossa, boa pergunta, Júlio. Eu nem pensei nessa associação. Então, vamos lá. Há um ano atrás, quando o Covid surgiu, né, sempre se citava, sempre comentava, falava que o Covid ele tinha uma evolução ruim daqueles pacientes que têm hipertensão arterial, que eram obesos, que tinham diabetes, que tinham doenças pulmonares outras, ou seja, esses eram os pacientes de risco, não é isso? Idosos, hipertensos, diabéticos, obesos e com doenças pulmonares. E aí isso me chamou bastante atenção, porque assim, o que é a apneia? A apneia, todos nós sabemos, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, é a parada da respiração enquanto se dorme, e é uma condição que limita a oxigenação pulmonar. E todo mundo sabe, não, mas uma porção das pessoas, dos médicos, sabem que a apneia do sono é a principal causa de hipertensão arterial, de insuficiência cardíaca, de infarto do miocárdio, de AVC e de diabetes. Tanto que no passado a apneia era considerada síndrome X, né? Ou síndrome metabólica. E é uma doença nos obesos mais graves. Por quê? Porque o obeso ele já tem a sua hipoventilação pela gordura, né? Isso limita a expansibilidade dos pulmões e diminui as trocas também. Então, qual é a associação? Me parece que existe uma relação entre as duas coisas. E o que acontece? Nós ouvimos muitas vezes nossa, quantas pessoas chegaram para a gente e falaram assim: nossa, fulano de tal tinha 40 anos, não tinha comorbidade nenhuma, foi para o tubo por conta do Covid e morreu. Então, a pergunta que eu faço é: não tinha nenhuma comorbidade ou esse paciente não foi investigado a apneia do sono? Não é uma questão a ser levantada? Não é uma pulga atrás da orelha? Então, a minha hipótese é a de que os pacientes que evoluem mal, que evoluem para o tubo e que têm o trágico desfecho de óbito, são pacientes que têm apneia do sono. Era esse o meu briefing, era esse o brainstorm que eu queria fazer com vocês todos, e eu vou estar sempre entrando para botar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Ô, Júlio, eu vou continuar contigo, assim, entendi. Então, assim, parte desses pacientes que surpreenderam por um percurso atípico e que não se sabia ter diagnósticos que têm um prognóstico mais desfavorável, eles poderiam ter uma apneia do sono ainda não diagnosticada. Exato. Mas agora vamos mais além. Como a gente poderia fazer um estudo, né?
fazer disso uma research question e um estudo bem desenhado. Ó. Isso é interessante. Eu quando estava lá no SARA, eu queria fazer um estudo com os COVIDs que estavam com evolução ruim, seria polissono nesses COVIDs. Mas é um estudo difícil de ser feito, né? É muito difícil, porque o paciente infectado, os parâmetros todos mudam, né? E é um Teria que exame... ser um estudo populacional para você fazer um coorte prospectivo em que você pega um grupo, uma população, faz a polissono em todo mundo, não importa quem tem ou quem não tem sintomas, e acompanha. E aí, desse grupo, previamente testado com a polissono, aí você acompanha o grupo que pegou e o grupo que não pegou Covid. E aí você vê o desfecho final já sabendo a polissonografia do paciente que fez previamente, entendeu? Você sabe que a gente tem um jeito de fazer isso mais fácil. Porque a polissono é um exame caro, é um exame de difícil se encontrar, né? Sabe como é que você pode fazer isso? Através de questionários direcionados para a apneia. Por exemplo, o questionário de Berlim, o Stop Bang, que são questionários que têm uma chance de acerto grande. E são questionários, são poucas perguntas. Você consegue fazer um estudo populacional interessante. É interessante. Vale a pena. Dá um senhor estudo. Não é? Você Não é pegar curioso? um número de pacientes expressivo e conseguir comprovar uma associação da apneia do sono com pior prognóstico no paciente COVID é muito, muito interessante. Um efeito prático fantástico. Né? E qual que é o tratamento para o COVID? A princípio não é o CPAP em postura prona? E é o mesmo tratamento. Mesmo tratamento da apneia. É isso mesmo. É pressão positiva. Não é? Nunca se usou tanto CPAP. E é verdade, né? E para aqueles casos que evoluem mal, e qual que é o grande problema? É o shunt, né? Que o paciente faz a nível de pulmão. E aí fica difícil você manejar com CPAP. Aí você tem que manejar com BiPAP no modo ST, tentando acertar, garantir volume, tentando acertar as trocas. Bom, na verdade, assim, o que eu tentei fazer aqui agora é botar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. É uma excelente ideia. Para pensar, para refletir, e esse foi só um exemplo de apneia do sono, mas a gente pode fazer para qualquer coisa, qualquer coisa. Eu acho que é A assim que ideia foi saem as muito grandes, boa. assim Muito que boa. saem as grandes ideias, os Deixa eu grandes abrir aqui pensamentos. o nosso bate-papo para ver se tem alguém que fez alguma pergunta. Ok. Bacana a ideia, um questionário pode alcançar um público ainda maior e fazer uma pesquisa para esse caminho. Bacana, muito bem. Então, Júlio, muito obrigado. Se você puder continuar, continue conosco. Infelizmente eu tenho que sair, Faiz. Tá Mas bom, amanhã eu fica à tô lá na vontade. clínica e quarta-feira que vem, se Deus quiser, se eu ainda estiver vivo, estarei aqui para botar mais uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Combinado, Tá combinado. joia? Até Um amanhã. grande abraço para todos aí, uma ótima reunião e depois uma ótima noite. Que durmam bem, viu? Muito obrigado. Boa noite, Letícia Vicente. Boa noite, Monique Barreto. Boa noite, a Raíssa entrou agora. Boa noite, Daniele Cristóvão. Boa noite, Flávia Tavares. Boa noite, Karina. Boa noite, Larissa Claret. Luísa, está contigo. Pode começar. Vamos começar com os casos da semana passada. Doutor Faies, peraí. Tá aparecendo? Está. Aí, o senhor quer que eu fale de novo
resumidamente, mostre o vídeo? Resumidamente, e hoje você vai focar nos vídeos da cirurgia e você pode fazer a narração para o pessoal que deve estar curioso para saber como é que foi o desfecho, né? Tá. O senhor Arthur Suzuki, o senhor Antônio Suzuki, ele já esteve lá na clínica essa semana, super bem, tá excelente, tá? A ferida operatória excelente. Então, vamos lá. Só para recapitular, é o caso da semana passada. Peraí. Pronto. Era um paciente de sexo masculino, de 73 anos, com uma cirurgia prévia no ouvido esquerdo, que foi realizada no Japão. Ele evoluiu com cofose e queixava uma hipoacusia no ouvido direito, procurou o instituto porque estava mantendo o quadro de otorreia no ouvido esquerdo. Então, aos 47 anos, foi operado no Japão e, como complicação pós-operatória, ele teve uma tontura muito intensa depois da cirurgia, que durou um período maior de tempo. O exame físico dele, no ouvido esquerdo, a gente tinha uma perfuração central ampla com otorreia e a tomografia mostrava um colesteatoma no ouvido esquerdo, então uma otite média crônica colesteatomatose. E ele já não tinha aqui a tomografia com erosão do esporão de Chaussée do lado esquerdo, erosão dos ossículos do lado esquerdo também, e ele já não tinha uma audição do lado esquerdo também. Então, isso aí foi no pós-operatório lá do Japão. Então, os outros testes de audição eram compatíveis com a perda da audiometria e ele tinha um ganho bom até com o aparelho auditivo no ouvido direito. Então, para esse paciente, aqui a avaliação vestibular, desculpa. Na avaliação vestibular dele, ele tinha um VRID com ganho reduzido à esquerda e uma prova calórica também com hiporreflexia, mostrando que atingiu todas as frequências. Então, a cirurgia proposta para ele, então é onde a gente quer chegar hoje, né? Foi uma petrosectomia subtotal com um implante coclear nesse mesmo ouvido. Os desafios da nossa cirurgia eram, então, eu vou pular essa parte, doutor Faes, só para não ficar muito cansativo. Então, os objetivos eram erradicar a doença, erradicar o colesteatoma, né? Prevenir a recorrência, prevenir as complicações e inserir seguramente o eletrodo para que ele conseguisse não só a inserção, como a não extrusão do eletrodo. Então, a gente optou pela técnica da petrosectomia subtotal, no mesmo estágio. Então, a gente fez a petrosectomia e, no mesmo tempo cirúrgico, a gente fez o implante coclear do paciente. Então, como é que foi feita a nossa cirurgia? Eu vou mostrar no vídeo que fica melhor agora, né? Um desafio da nossa cirurgia seria o fechamento do conduto e no vídeo a gente mostra como é que a gente fez isso. Então, vamos lá para o vídeo. Então, a petrosectomia subtotal com implante coclear. Antes de iniciar o vídeo, tem algumas partes que não foram registradas, eu queria só falar como é que foi feito. Então, a gente fez a incisão, fizemos um retalho de músculo temporal e o paciente ele tinha uma cavidade, uma mastoide pequena. Então, não foi necessário depois, no final da cirurgia, a gente preencher essa cavidade com gordura. O próprio retalho do músculo temporal que a gente fez conseguiu preencher a cavidade. A gente optou, então, pela petrosectomia subtotal. Então, vocês vão ver, no início do vídeo a gente já vê, né, uma mastoidectomia aberta, algumas referências anatômicas eu vou mostrar ao longo do vídeo também. E eu vou tentar ir falando alguma coisa que eu achar que seja relevante, tá? Então, vamos lá. Então, depois que a gente fez a mastoide, a gente viu um granuloma de colesterol ali no estribo. Aqui à direita a gente vê a meninge e o estribo a gente deixou ali como uma referência anatômica. Nessa hora aí, a gente vê se o estribo tá ali, possivelmente o que tá ali, onde está apontando, é a janela redonda.
a parte do fechamento do conduto descolou toda a pele do conduto, aqui por trás mesmo. Então, está descolando a pele do conduto. A gente consegue ver ali o ânulo fibrocartilaginoso, onde está aspirando a mucosa do ouvido médio, e a gente fechou o conduto auditivo externo. Depois de fechado, essa parte é a obliteração da tuba auditiva. Então, colocamos músculo ali na tuba auditiva. Agora o estribo com a janela redonda. Pronto para a inserção do eletrodo. Daí o eletrodo foi inserido bem devagarinho. Eu aumentei um pouquinho a velocidade do vídeo. Só nessa parte aí da inserção. Então, ele foi todo inserido, não teve nenhuma intercorrência durante a inserção. E agora, o fechamento. Depois que o eletrodo foi inserido, a gente rodou o retalho do músculo temporal para obliterar a cavidade amastóide do paciente, depois fechamos a pele. Não tinha... Queria ter colocado outras partes, mas não sei. Deu para entender, doutor Faísca? Deu sim, Luísa. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu quero que a gente faça isso sempre agora, porque a gente mostra o caso clínico e depois a gente mostra o desfecho. Então, a cirurgia foi, graças a Deus, correu tudo bem. A inserção foi completa do eletrodo. Foram 2 horas de cirurgia, né? Mais ou menos umas... Bem rápido, assim, bem mais rápido que eu esperei. Umas 2 horas de cirurgia, correu tudo bem e o paciente está bem, graças a Deus. Isso. Pode... Agora, se alguém tem alguma dúvida em relação a essa cirurgia do senhor Antônio Suzuki? Se alguém tiver alguma dúvida e tiver com vergonha de abrir o microfone, pode mandar aqui no chat, tá? Então, se ninguém tem nenhum... O Fernando, Thaís? Não faz tudo certo. Certo, também fez. Então, vamos para a próxima. Então, a outra cirurgia do dia foi uma estapedotomia. A paciente tinha 42 anos, sem comorbidade, com história familiar de perda auditiva e referia uma perda auditiva bilateral desde os 18 anos de idade. A audiometria dela é típica de otosclerose, sem alteração de função vestibular, sem queixa vestibular também. Os exames de imagem sugeriam que poderia ser otosclerose. Aqui eu tinha colocado só para a gente ver o exame dela todo, e o que a gente tinha já visto no exame da tomografia era que o facial estava se insinuando um pouquinho ali sobre a janela oval. Isso dava para ver na tomografia. Inclusive, do lado direito dela é pior. A gente operou o lado esquerdo. Então, a cirurgia proposta foi uma estapedotomia no ouvido esquerdo. Ocorreu semana passada e aqui eu vou colocar o vídeo da cirurgia. Ramo longo do bigorna, corda do tímpano, isso depois a gente ter descolado, ter feito o retalho tímpano meatal, né? Então, aqui já mostra a fenestração com a remoção da platina, que estava bem espessada. E a gente optou por uma prótese de 4,5 por 0,4. Aí a colocação da prótese.
depois é feita a cooptação, né? A gente aperta a prótese no ramo longo da bigorna. E aí a gente vai verificar a posição. Então, a gente vai testar para ver se a prótese está frouxa. Então, nesse caso, a prótese está adequada. E agora a gente testa a cadeia oscular. Então, vocês podem ver que agora está tudo mexendo. Depois a gente só joga o retalho de volta e pronto. Excelente, Luísa. Também tranquilo. Também foi uma cirurgia bem tranquila. Todo mundo falou que a gente não ia conseguir operar o implante ósseo integrado, depois a Petrozé e depois a Estapedô numa manhã, né? Então, na verdade, a gente conseguiu, né? Todo mundo conseguiu almoçar e graças a Deus, as cirurgias foram muito tranquilas. Né? Então, agora, o caso de amanhã. Vocês não têm o registro da cirurgia do Fernando, não? Do implante? Do ponto, não. Amanhã grava, hein? Tá. Amanhã grava tudo. Então, agora podia passar os casos. Vocês ainda estão vendo minha tela ou não? Não, Lu, saiu. Então, peraí, deixa eu compartilhar que eu vou passar o caso de amanhã. Eita. E a minha barriga tá continuando. Fica gelada. Tá aparecendo agora? Ah, Lu, só... Isso. Agora sim, tudo certo. Então, a cirurgia de amanhã. É um paciente de sexo masculino de 37 anos. Pessoal, vamos todo mundo desligar os áudios, por favor. Todo mundo desativar o áudio. Acho que pode ir, doutor Faez? Bom, paciente de sexo masculino, 37 anos, sem comorbidade, compareceu à consulta para avaliação do ouvido esquerdo, que era uma coisa que incomodava ele, porque ele tinha um passado de otite de repetição nesse ouvido. Inclusive, em 2009, ele fez uma timpanotomia com colocação de tubo de ventilação nesse ouvido. Ao exame físico, o ouvido direito dele não tinha nenhuma alteração. O ouvido esquerdo tinha uma membrana timpânica muito espessada, com presença de uma timpanosclerose extensa. A rinoscopia e a uroscopia sem alterações. Então, o resultado de exame. Isso aqui estava descrito no prontuário, então foram os exames que ele levou. A tomografia de 2016 não tinha alterações importantes. Audiometria em ouvido direito com limiares normais e ouvido esquerdo com uma perda condutiva moderada. Ele evoluiu com persistência da queixa, mas, no entanto, ele considera-se estável do ponto de vista de percepção audiológica. A gente realizou novos exames. Então, o resultado dos novos exames audiológicos mostra uma audição normal no ouvido direito, com uma perda moderada no ouvido esquerdo, uma perda condutiva. A curva dele, a gente considera uma curva né, quase, bilateral. E o índice de reconhecimento de fala dele é bom, nos dois ouvidos, 100%. O Bera e as autoemissões. Então, no ouvido direito, as autoemissões presentes, no ouvido esquerdo, autoemissões ausentes, e o Bera com ausência de resposta também no ouvido esquerdo. Tomografia dos ossos temporais, que foi realizada no dia 22 de março, então, uma tomografia recente. Nesse corte aqui, então, um corte axial e um corte coronal. Eu coloquei aqui para ver membrana. A gente observa uma membrana realmente espessada e retraída.
Então, especialmente retração da membrana timpânica esquerda, mas sem nada no ouvido médio. Então, o ouvido médio não tem líquido, o ouvido médio tem transparência habitual. Aqui eu coloquei para a gente tentar ver o estribo, tanto no corte coronal quanto no corte axial. Por quê? No laudo da tomografia, a tomografia sugere uma luxação posterior do estribo. Eu fiquei tentando ver aqui, eu não sei se talvez eu peguei corte muito grosso. Nessas imagens, vocês veem alguma coisa? Luísa, eu não consigo ver só através dessa imagem, sim. Eu tentei Realmente outras existe também. uma luxação do estribo. Não sei se o Fernando, Fernando... Eu tinha corrido as imagens, acho que Ele ele rodou, tinha, é isso. ele tinha levado o CD para mim, Luiz. Você chegou a pegar esse CD? No peguei. CD eu fiquei com a impressão de realmente ter na verdade, eu achei mais uma desarticulação, na verdade, em conduta pediana do que uma luxação mesmo. Uhum. Na otoscopia ele tem bastante timpanosclerose, mas é difícil mesmo, as imagens com poucos cortes assim não dá para você definir, não dá para você saber, né? Correr, pegar imagens bem finas mesmo para um diagnóstico desse. Então, é difícil. Acho que o radiologista tem imagens melhores do que a nossa. Uhum. Mas então é isso. E aí, para esse paciente, quais são as possibilidades? Então, ele é um paciente jovem que a gente tentou, né, Fernando, teste com prótese, ele não se adaptou. Então, duas possibilidades, ou a cirurgia ou a prótese de ósseo ancorada. E esse paciente, ele tem uma particularidade, isso é muito legal. Qual que é a particularidade dele? Ele tem um filho que é portador de microtia, que fez uma cirurgia para colocação de um ponto com a gente, em abril de 2021. Então, a opção para esse paciente, né, dentro do contexto dele, foi um ponto no ouvido esquerdo, vai acontecer amanhã, meio-dia, no Hospital Brasília. E agora eu vou deixar as meninas da fono falarem um pouquinho sobre as indicações e o que elas acharam do caso. Essa foi muito uma decisão do paciente, né, Luiz? Acho que daria... É um caso que acho que daria até para tentar uma tímpano exploradora, para tentar melhorar, mas sem uma garantia muito, muito, muito boa para ele ali, de melhora total da audição. E ele é um paciente que trabalha com edição de vídeo, trabalha com som, então ele tem uma demanda por uma audição boa binaural. Ele reclama disso, a queixa dele é muito relacionada ao trabalho. E ele testou o ponto, o filho dele, o Rafaelzinho, é nosso paciente, e ficou encantado. Aí eu coloquei as possibilidades e ele fez a escolha. Eu acho que é uma ótima escolha para ele, na verdade. Acho que concordo. Daniela, não estou te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Pronto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, mas eu acho que você já deu todos os detalhes, né, do caso. Vou falar só um pouco sobre essa questão da indicação. A gente vê rapidamente os critérios de indicação. Como o doutor Fernando falou, né, ele trabalha com edição de áudio e vídeo, e essa adaptação com a ASE não foi tão boa, porque ele teve queixa de microfonia e também
um eczema de conduto causado pela utilização do aparelho auditivo. Além disso, né, por causa da edição, ele usa muito fone de ouvido. Ele necessita dessa audição binaural para editar os vídeos, fazer bem o trabalho dele, né? Vou passar aqui a audiometria, os exames, porque a Luísa já mostrou para a gente. E aí a gente vem aqui para a indicação, né? No momento da avaliação da prótese, ele relatou que ele não consegue localizar os sons e necessita muito da leitura orofacial para a compreensão. Quando a gente fez o teste com a prótese ancorada, ele utilizou no consultório, né, com o auxílio da faixa, e a gente realizou uma áudio in situ. Nessa áudio in situ, a gente conseguiu obter limiares de 5 a 25 dB, bem diferentes dos limiares que a gente vê aqui, né, na última audiometria dele. Então, com a utilização da prótese com a faixa, que a gente sabe que interfere um pouco, né, nesse ganho, ele já obteve bons limiares com essa áudio in situ. E aí, né, pelo filho dele já ter feito a cirurgia, já está utilizando, ele também decidiu, pela mesma tecnologia, né, o ponto 4 da Oticon. E aí, só para a gente lembrar um pouco, né, dos critérios de indicação da prótese ancorada na perda condutiva unilateral, né, e ele preenche todos esses 3 critérios, né, condições anatômicas ou infecciosas de orelha média ou externa, que impossibilitem a adaptação do AAS, no caso dele ele teve um eczema, os limiares médios melhores que 60 dB para a via óssea, nas frequências de 500 a 3, né, na orelha a ser implantada, e um índice de reconhecimento de fala em conjunto aberto maior que 60%. Em monossílabos, sem aparelho de amplificação sonora individual. A ativação do filho dele foi na última semana e foi ótima, eles ficaram bem emocionados, o filho dele cantou, então tem tudo para dar certo, né? E os dois, utilizando a mesma tecnologia, o filho vai ter sempre como referência, né, o pai, utilizando também o ponto. E é isso, gente. Foi só para complementar mesmo a apresentação da Luísa. Muito. Doutor Faísca, está sem áudio. Estão me ouvindo agora? Sim. Muito obrigado, Daniele. Eu acho que a Jordana deve passar a impressão da parte da audiologia, não é isso? Isso, doutor País. A Jordana faz a complementação dos exames audiológicos e eu vou apresentar um outro caso que as meninas pediram para apresentar. Tá. Tá bom? Acho que Jordana vai fazer essa complementação e essa análise da parte da audiologia desse caso, que ela já entra logo agora e já compartilha a tela. Ó, a Monique Barreto está pedindo para a Dani voltar para o Bera. Apresentar o Bera rapidinho de novo. Vou colocar aqui. Voltar. Jordana, meninas, a Jordana vai discutir esse caso, que aí a Jordana já pode apresentar e a Monique... Poderia não é esse ser caso? Jordana. Isso. Oi, gente, boa noite. A Jordana acabou de me mandar mensagem, o computador dela travou, ela só está tentando entrar do outro computador. Mas ela realmente, se ela conseguir entrar, ela mostra, porque na apresentação ela coloca as emissões, o pH, as audiometrias. A Jordana vai falar, a Jordana, nossa fellow de audiologia, vai falar sobre o Bera. E aí é bom que aí você complementa alguma coisa, discute. E é bom que a Letícia está aqui também, ó, vocês fazem um fórum aí de eletrofisiologia. Então, enquanto a Jordana não vem, eu acho que a Raíssa podia fazer a apresentação dela.
Tá bom, doutor Faiz, vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Não. Ainda não. Acho que tá meio escuro, né, ainda. Acho que agora foi. Foi? Ou não? Agora sim. Coloque no modo apresentação. Então, a Fernanda e a Carol pediu para mim apresentar esse caso, para a gente aproveitar e discutir um pouquinho, porque foi um caso meio... É um caso meio desafiador que a gente vem acompanhando. Então, esse caso é a Crícia, ela tem 25 anos e 10 meses de idade cronológica. A etiologia da perda auditiva dela, segundo ela fala que foi rubéola. A idade da suspeita da perda e o diagnóstico foi entre 7 e 8 anos. Ela tem uma perda auditiva neurosensorial de grau moderado severo à direita e profundo à esquerda. E ela usa a tecnologia bimodal, uma ASE do lado direito, o implante no esquerdo. A idade auditiva dela com a ASE tem mais ou menos 17 anos, entre 16 e 17 anos, e com implante 3 meses. As avaliações. Então, a gente tem aqui a audiometria dela, do lado direito, uma moderadamente severa, do outro lado, praticamente uma anacusia. A imitanciometria com curva A e reflexos ausente bilateralmente, contra ípse. No intraoperatório, essa paciente, ela teve telemetria de impedâncias dos eletrodos dentro do esperado, essa primeira tela. E no ECAP, no automático, ela não apresentou respostas. Aí, nesse dia, a Carol fez um ECAP avançado, alterando a largura de pulso para 50, que o padrão é 25. Ela começou com 180 até 220, e também essa paciente não teve respostas no ECAP. A ativação dela é as impedâncias normais. No dia da ativação, ela teve um ECAP presente. Primeiramente, ela fez uma expressão de dor. No segundo momento, ela já aceitou fazer o ECAP. Na programação, ela não relatou respostas sistemáticas, não teve sensação de intensidade e também não teve acesso à voz, mesmo com um nível de corrente bem alto. Agora, em abril, ela retornou para o mapeamento, então, o nível C dela, que é o máximo, né, que as meninas faz, ficou mais ou menos entre 175 a 185. Na região apical, mais ou menos, teve um nível de corrente maior. Nos eletrodos 15 a 18, ela teve uma sensação de dor. Foi desativado 17 e 16 por não ter sensação de intensidade, de aumento do estímulo. No eletrodo 15, a gente alterou a largura de pulso para 50 e o restante ficou em 37 dos eletrodos. E nesse eletrodo, aliás, em todos os eletrodos, ela não relatou mais a sensação de dor e apresentou sensação de intensidade. Então, tirando esses que eu falei, todos esses ela apresentou sensação de intensidade quando aumentado esse nível C. No nível T, ela relata a sensação real. A área dinâmica dela entre o nível T e C ficou mais ou menos de 40 e 50. E a gente observou que ainda há flutuação desde a ativação, mas vem evoluindo o seu desempenho. Então, na terapia fonoaudiológica, no SSQ, a audição para a fala, né, a compreensão da fala do cotidiano, ela tem uma média de 4. Com relação à audição espacial, essa noção do espaço, questão de localização, ela tem uma média de 4,8.
Qualidades auditivas, para saber se identificar se é uma televisão ligada ou se é uma conversa, ela tem uma média muito boa de 5,3. E o total, que a gente faz uma média de todas essas 3 partes, dá 4,7. O ganho funcional dela, na direita... Ô, com Raíssa, Oi? volta no SSQ, isso, e explica melhor para a gente sobre isso, porque faltou você colocar, por exemplo, os valores de referência, aqui, ó, por exemplo, para quem está te assistindo, eles querem saber se 4,7 é numa escala de 0 a 10 ou numa escala de 0 a 6. Geralmente, isso é ruim, isso é bom. Para uma criança ela está com 6 meses de 6 meses usuária de implante coclear, não é? Ela tem 3 meses de idade auditiva. Tá, tem 3 meses. Então, a gente quer ver isso num gráfico de esperado com encontrado, entendeu? A gente quer saber se isso é bom, se é ruim. No SSQ, doutor Faiz, não existe assim um esperado e nem assim, tem um encontrado que são as nossas médias, mas o esperado não existe assim. Geralmente a gente vê uma média muito boa de 9, 10, aí uma média boa, que a gente considera boa, porque a gente tira a média, não existe assim um valor de normalidade. O que você tem que apresentar é uma curva de tempo de audição, ou seja, ela tem só 3 meses de implante coclear. Para o tempo dela, 4,7 é o esperado? Sim. Eu recomendo assim... Então, faltou você botar o gráfico, porque você só botar esses valores aqui, ó, eu tenho certeza que tem muitos dos nossos alunos da pós-graduação que não são como você, que é uma especialista, uma fonoaudióloga especialista em implante coclear. Eles querem saber, eles querem ver os parâmetros, eles querem ver os gráficos, onde é que essa criança está quando comparado com outras 100 crianças com 90 dias de ativação do seu implante coclear. A gente quer ver isso no gráfico. Talvez assim, comparar, Raíssa, uma sugestão, licença, comparar ela com ela mesma. Acho que é isso que o doutor Faiz está falando. Então, isso, a gente quer ver os parâmetros. Colocar quanto você encontrou, talvez de pré-op, quanto você encontrou de SSQ na ativação e agora com 3 meses. Acho que é comparar ela com ela. Isso vai gerar um gráfico a média ficou praticamente a mesma. Não mudou muita coisa, não. É porque ela é uma paciente que tem um resíduo muito significativo, doutor, na orelha contralateral. Então, ela tem compreensão em conjunto praticamente intermediário, mas assim, tem situações que ela pega em conjunto aberto, assim, ela compreende bem com o aparelho auditivo. Então, assim, por isso que a nota dela do SSQ não é uma nota tão ruim para esse pouco tempo de implante. Tudo bem. É porque eu senti falta das análises comparativas. Você não basta jogar esses valores, você tem que comparar. Com ela mesma. Nem que seja comparar com ela mesma, entendeu? Certo. Tá, na próxima apresentação, quando a gente for discutir dela, eu coloco direitinho, então. Eu vou continuar aqui. Então, o ganho funcional dela com 3 meses de uso do implante. Na direita, ela tem uns limiares de 30 em 500, com a ASE, né, que a gente fala, e com o esquerdo, a gente vê uma média, um limiar, mais assim, é um limiar bom, não é um limiar ruim. Com relação à classificação das habilidades auditivas, com o aparelho auditivo, ela está na categoria 6, que eu esqueci de colocar também que é a categoria 6. Mas a categoria 6 é quando o paciente ele compreende conjunto aberto, então eu não preciso dar informação nenhuma que ele consegue fazer uma boa compreensão. Com o implante, ela está na categoria 3, iniciando a identificação de palavras em conjunto fechado. Então, ela necessita de informações do que eu vou falar para ela fazer o reconhecimento da situação. Com relação à classificação das habilidades da linguagem oral, ela é fluente na linguagem oral, não tem dificuldade.
um teste de percepção de fala dela com a ASE monossílabos, a gente vê um reconhecimento de 60, com os dissílabos 92, de frases, sentenças 88 e palavras sem sentido 68%. Com relação a implante, eu fiz um teste um pouco diferente, que foi a detecção dos sons de língua, ela consegue 100%. A discriminação do nome dela, ela consegue 40% de 100%. A discriminação, se é uma questão ou afirmação, ela consegue 20%, é uma discriminação ainda meio ruim. A identificação da extensão vocabular, então, se é uma dissílaba ou uma polissílaba, ela consegue 84%. O reconhecimento das extensões das sentenças, 90%. E aí, reconhecimento dessas sentenças quando similares, né, não diferente, ela consegue 40%. Ela apresenta os seguintes resultados em terapia fonoaudiológica. Ela detecta, discrimina e reconhece apenas o A, I, o S e o XA. Ela detecta, ela confunde o M com o U, mas ela reconhece de forma sistemática, algumas vezes ela reconhece. Ela faz o reconhecimento auditivo de sentenças similares, não precisa mais daquelas sentenças diferentes, em conjunto fechado. Então, eu apresento sentenças para ela, todas parecidas, e ela consegue fazer o reconhecimento de pelo menos uma palavra-chave, e no momento atual ela está conseguindo aí evoluir para 2 palavras-chave nessas sentenças. Ela apresenta a memória auditiva de 12 elementos, ou seja, 12 sentenças, por exemplo, iniciando memória auditiva de 2 elementos críticos nessas sentenças. E tem um bom desempenho na habilidade de ordenação e resolução temporal apenas com o implante, apresentando resultados satisfatórios de contagem de estímulo entre intervalos, mesmo com diferenças espectrais. Então, ela vem evoluindo devagarzinho. Teve uma situação em terapia que eu estava evoluindo, mas depois eu tive que voltar um pouquinho para bem uma reabilitação introdutória, e depois disso ela veio evoluindo devagarzinho. Então, é um caso aí que a gente percebe que tem uma flutuação aí nesse decorrer. Mas já tem umas 3 sessões, assim, que ela já está conseguindo devagar esse desempenho auditivo. Em meu caso era esse. Muito obrigada. Muito bem. Carol Cardoso está aí. Fernanda, tem alguns comentários. O que você esperava dessa criança com 90 dias de implante? Não, ela é adulta, doutor Faiei. Sou eu, Carol. Ela é adulta, tá? A Crícia é uma paciente que tinha ganho, né? Então, é uma paciente que a cirurgia foi frustrante. Quando na cirurgia ela não apresentou ECAP, então a impedância dos eletrodos normais, então todos os eletrodos com ponto de contato na costa. Carol, essa é a Crícia. Isso, que a gente refez. Aí, inclusive, falou assim: vamos fazer uma tomografia à noite. Aí fez a tomografia. Sim. Então, ela é uma paciente. Eu estava super preocupado com ela e, na verdade, ela foi uma excelente surpresa. Então, assim, a ativação ainda foi muito frustrante, porque também ela era uma paciente que, desde a cirurgia, ela não teve resposta, na ativação também foi muito frustrante, porque ela não tinha essa sensação de intensidade, e agora, com o uso, com a terapia, ela está começando mas as respostas ainda são assistemáticas. Fernanda, que fez o último mapa dela, acho que pode falar um pouquinho melhor. Mas, assim, o que a gente discute, o que a gente queria pensar é como está esse nervo auditivo, se alguma coisa a gente não conseguiu ver na imagem, por que ela não teve resposta na cirurgia não teve sensação de intensidade, na ativação não tem sensação de intensidade, a gente precisa, e a causa é rubéola. Então, é um caso que intriga, assim, que a gente pega para poder estudar um pouquinho e ver o que a gente consegue fazer para essa paciente de melhor, mas que não é o padrão. Tudo foge, ali foge um pouquinho, ali foge um pouco, então a gente não sabe o que esperar. Deixa a Fernanda, que mapeou ela aí a última vez, falar um pouco.
Quando a Raíssa estava falando do caso, eu fiquei aqui pensando que eu acho que a gente, pelo menos profissionalmente, assim, pelo menos a gente da Fono tem que também trabalhar as expectativas desses casos, porque a ativação dessa paciente foi uma ativação, assim, muito frustrante, assim, do lado fonoaudiológico, porque é uma paciente que chegou na ativação, a Raíssa até acompanhou, e eu fiquei muito triste com o caso, assim, porque a paciente, o esposo, chegou com expectativa muito baixinha, e ele falou assim, me falaram na cirurgia que ela não estava funcionando, que ela não ia escutar, então a expectativa deles era mínima para ativação. Então, assim, já foi uma ativação, um clima, assim, bem tenso, né? Ativação que a gente já espera, que o paciente vai ser o primeiro momento de experiência e foi bem frustrante, vamos dizer assim, principalmente para o esposo dela. É um casal super jovem, mas realmente, quando a gente foi fazer a avaliação do ECAP, realmente a gente observava, assim, no primeiro momento, ela demonstrou muita sensação de desconforto, de dor, ela fazia uma expressão, assim, de como se estivesse incomodando mesmo. E essa questão que a Raíssa falou, assim, aparentemente o que a gente observa é que realmente parece ter uma flutuação, porque na ativação ela não demonstrou nada de sensação de intensidade, então a gente aumentava unidades de corrente no mapeamento e ela não conseguia demonstrar para a gente, ou então ela falava assim, agora está médio. Então a gente parava, voltava em outro eletrodo e depois voltava para esse mesmo canal que a gente estava avaliando e ela, agora já está fraco, ou então está muito forte. Então apresentava uma flutuação muito significativa. Eu lembro que na avaliação dela do pré-operatório, ela teve um relato de que, quando ela era criança, tinha flutuação auditiva também. Se eu não me engano, que até suspeitavam se ela escutava ou não. Então, assim, é uma queixa que ela apresentou dessa questão de flutuação desde a sua infância. Então, eu não sei, assim, até perguntei, doutor Faís, será que não é um caso de neuropatia auditiva, que tem essa flutuação, assim, a gente não tem esse diagnóstico confirmado, mas é um caso que a gente acompanhou de perto, assim, ela ativou e depois ela voltou logo um mês depois, assim, já melhorou um pouquinho o desempenho, e a Raíssa acompanhando na terapia, e agora, quando ela voltou, agora, de fato, esse último mapeamento, a gente conseguiu respirar e ficamos bem mais felizes, mais tranquilos, porque ela já começou a ter um desempenho muito diferenciado, ela conseguiu, tivemos que desligar alguns eletrodos que não estava dando essa sensação de intensidade, foram 3 eletrodos mediais, mas que observei que depois que desliguei esses canais, ela conseguiu ter mais resposta, né, de forma sistemática no resto do feixe de eletrodos. Então, é um caso, assim, desafiador, porque o que eu falei no início, que a gente tem que trabalhar essa expectativa, que também a gente sofre junto com o paciente, a gente fica feliz junto com o paciente, mas eles já chegaram com expectativa muito baixinha, né? Então, isso é muito ruim. A gente até conversa com a psicóloga Lu, que a gente precisa trabalhar isso também, porque é uma família que a gente tem que sair, além da parte auditiva, tem que também sempre estar pensando nessa parte do comportamento e como a gente vai oferecer essa audibilidade, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Mas hoje, graças a Deus, ela está evoluindo, né, tanto em limiar quanto em desempenho, e a gente fica feliz. Ela está, assim, né, tá sendo mais lento do que os outros pacientes, mas é um caso que está, né, de fato, está acontecendo o resultado. Eu tenho que te dizer, viu, Fernanda, que quando você veio assim, para mim, é um caso muito desafiador mesmo, porque realmente eu não esperava que ela fosse dessa resposta, e quando você entrou com ela lá acho que foi sexta passada ou retrasada, e ela com aquele sorriso no rosto, e você me mostrando que ela já está tendo respostas, isso com 90 dias, e a gente não esperava nada disso acontecendo. Eu devo te dizer que foi... Nossa, eu ganhei meu dia, aquele momento ali. Eu fiquei muito feliz. Foi um alívio tanto. Fiquei muito feliz. É porque, assim, a gente até fala, né, doutor Faís, às vezes a gente, como profissional, a gente fica até, assim...
a tecnologia do implante está indo tão rápido, que na ativação, às vezes, a gente já consegue oferecer aí ganho de 25, 30 dB para os pacientes. Esses dias a gente até discutiu com o pessoal de outros centros de fora de Brasília. Como assim, na ativação, vocês já estão conseguindo oferecer isso? Então, quando um caso que a gente não consegue oferecer isso na ativação, a gente tem que trabalhar também isso para a gente... Né, cada caso é um caso, cada paciente tem um desempenho diferente. Mas, assim, a gente já ficou mais tranquila agora que ela já conseguiu ter limiares aí melhores e desempenho também. Muito bom. Excelente. A Jordana está pronta para apresentar o caso dela? Isso, estou sim. Queria agradecer a espera e também agradecer as meninas aí por toda a ajuda. O computador travou um pouquinho, eu tive que reiniciar. Dani, muito obrigada. Então, é sobre o caso que vai ser realizada a cirurgia amanhã, que é um paciente do sexo masculino de 37 anos. A caminhada dele na avaliação audiológica, que tem dados no Instituto, iniciou em 2017, com essa audiometria que aparenta, né, uma orelha direita dentro do padrão de normalidade e uma orelha esquerda com o gap aeroósseo, caracterizando uma perda condutiva. Entretanto, a via óssea em 4.000 Hz, ela está em 20 dB. O paciente ele respondeu em 20 dB, o que poderíamos caracterizar também como uma perda mista. Então, pensando já num laudo, a gente colocaria uma perda mista moderada pode passar, Dani, sendo que a curva timpanométrica na orelha direita seria uma curva tipo AR e na orelha esquerda seria uma curva tipo C. Essa curva tipo AR seria característica de uma baixa mobilidade, né, do sistema tímpano-ossicular, e já da pressão da curva tipo C seria da característica da pressão negativa mesmo. Os reflexos, eles estiveram presentes apenas no ípice, em 1.000 e 2.000 Hz da orelha direita, e pode passar. A segunda, então, dado que a gente tem de avaliação dele é de 2019, que ele já aparece com uma perda realmente condutiva, mas uma perda já condutiva leve, tá bom? Pode passar. Aí ele já aparece também com a curva tipo AR com uma curva tipo A bilateral. Entretanto, a gente observa que a curva tipo A ela está no limite. Então, podendo ser uma característica de também início aí de uma curva tipo AR, pensando. E os reflexos eles estão presentes no ípice, novamente, e aparece presença também no contra em 1.000 e 2.000 Hz. Pode passar. Já na terceira avaliação realizada agora, nesse ano, foi encontrado também uma perda condutiva com gap aeroósseo, uma perda condutiva caracterizada como moderada, uma perda condutiva caracterizada como moderada mesmo. Pode passar. Com uma curva aí, ela já se confirma com uma curva tipo AR bilateral e reflexos presentes ipsilateral da orelha direita e isso, pode passar. Já nas emissões otoacústicas, por produto de distorção, é observado presença com boa amplitude na orelha direita, já na orelha esquerda é identificado a ausência das emissões, mas a gente não pode concluir, de certa forma, que essa ausência das emissões é devido às células ciliadas externas que não está respondendo, porque aparece um componente condutivo que foi confirmado tanto na imitanciometria como na audiometria, que pode estar influenciando a questão das emissões otoacústicas. Pode passar, Nani? E aqui, por fim, trago o potencial evocado auditivo dele, o PEAT, que na orelha direita apresentou a curva, apresentou a onda 1, 3 e 5,
com latências absolutas e intervalos interpícuos dentro do padrão de normalidade, e na orelha esquerda não foi possível identificar essas ondas. Então, na orelha direita, concluímos que tem uma normalidade no quesito do nervo auditivo e tronco encefálico. Quando a gente pensa nesse paciente, então, olhando essas 3 avaliações audiológicas realizadas no Instituto, a gente vê que tem uma permanência do gap aéreo-ósseo, e tudo bem que ele foi passando de uma perda moderada para uma leve, e também teve a melhora de algumas frequências, no grau realmente da perda. Porém, por não ter tido essa questão da... não ter sumido, né, vamos supor, o gap aéreo-ósseo, recomenda, então, a questão do paciente ele necessitar de uma intervenção. Pode passar? Queria agradecer a todos por toda a paciência e finalizo a apresentação com essa frase, que acho que serve bastante, assim, de estímulo para a gente sempre continuar nossos estudos também. Muito obrigada. Muito obrigado, Jordana. Eu queria ver com a... Eu sei que a Monique Barreto está aqui conosco, a Isabela também. Queria ouvir de vocês, se vocês têm algum comentário aí dessa parte da audiologia. Enquanto isso, eu vou ver aqui o bate-papo, ó. Excelente, Jordana. Daniela e Cristóvão parabenizando a todos vocês pela apresentação dos casos. Alguém tem mais algum comentário? Alguém tem mais algum comentário? Alguém quer... Ó, a Isabela está fazendo aqui um comentário no chat, ó. Ela acha que os achados são bem típicos da alteração condutiva mesmo. E a Monique estava curiosa para ver se tinha um limiar com via aérea e óssea. Muito bem. Se vocês, Monique e Isabela, se vocês quiserem abrir o microfone, discutir, fazer algum comentário, alguma crítica, fiquem à vontade. A Isabela Silva acabou de comentar que a flutuação da áudio oscila com as mudanças da timpanometria. É um comentário que fizeram. É isso mesmo, a flutuação da áudio oscila com as mudanças da timpanometria. Isso. Muito bem. Tem algum comentário, Jordana, em relação ao comentário que a professora Isabela fez? Bem, então, se ninguém tem mais nenhum comentário, são 9h10. Queria agradecer a presença de todos. Na semana que vem a gente volta para o formato de aula, e usualmente a aula dos nossos alunos da pós-graduação, e a gente vai seguir a escala dos mais velhos para os mais novos. Então, a aula da semana que vem, Aleluia, vai dar uma aula sobre sua tese de doutorado. A Aleluia está prestes a defender sua tese de doutorado, então ela vai dar aula e a gente, em seguida, vai para os casos. Os casos sempre são de responsabilidade dos fellows, então, Luísa, da otorrinolaringologia, vai sempre apresentando os casos pré e pós, a organização aí da Raíssa e da Daniele, Cristóvão e Jordana. Então, fiquem sempre prontas para estar apresentando seus apontamentos, seus slides, para a gente poder ter o máximo e enriquecer ao máximo esses nossos casos da semana, tá bom? Então, bom descanso a todos e até quarta-feira que vem. Uma boa noite a todos. Boa noite. Não, perdão, pessoal. A gente ainda tem mais um caso da Gabriela. Isso. Obrigado, Gabi.
Pessoal, me perdoem, a gente tem um caso super interessante. Gabi, pode compartilhar a tela. Oi, todo mundo está me escutando? Boa noite. Estamos te ouvindo, Gabriela. A Gabriela é médica, residente em otorrinolaringologia, lá do Hospital Universitário de Brasília, da UNB, e vai apresentar o nosso caso lá do HUB. Isso, vou compartilhar a tela aqui. Tá todo mundo vendo? Estamos sim, Gabi. Pode prosseguir. Tá. Então, é um paciente de 1 ano e 11 meses, proveniente de Roraima, acompanhado da mãe. O paciente ele iniciou com quadro de otalgia esquerda em novembro de 2019, fazendo uso de antibiótico terapia nesse período, sem melhora. Ele evoluiu com otorreia e foi proposto internação, ainda em Roraima. Durante a internação, foi realizado o diagnóstico de rabdomiosarcoma embrionário. O paciente, na época, estava com 8 meses de idade. E a mãe nega outras comorbidades, nega medicações de uso contínuo, alergias e cirurgias prévias. O exame otorrinolaringológico dele, a gente se baseou de quando ele chegou até nós, né? A otoscopia, a oroscopia e rinoscopia não tem nada de alteração, nada que chame atenção. E aí tem os exames de imagem. A gente não conseguiu as imagens de todos esses exames. Eu consegui no hospital de base essa tomografia que ele fez antes do tratamento proposto em 2019. Então, eu vou compartilhar as imagens agora. Aí, em relação à tomografia de mastoide de dezembro de 2019, revelava uma otite externa e média esquerda, com sinais erosivos nas estruturas da orelha interna e do osso petroso, com possível extensão ao crânio, uma possível osteomielite da base de crânio. Aí falava que era conveniente a correlação com a ressonância de mastoide de crânio com contraste para avaliação do envolvimento das estruturas neurais, incluindo o nervo facial. E tinha também presente a otite média direita. Aí foi solicitado, então, a ressonância magnética, que evidenciou um processo inflamatório envolvendo conduto externo esquerdo, orelha média com destruição do promontório, sinais de alargamento irregular difuso da cóclea, vestíbulos e canais semicirculares, preenchimento de material de aspecto inflamatório, com intenso realce após contraste, inferindo acentuadas alterações da orelha interna, bem como conteúdo de estase purulento de conduto auditivo externo, e relativa preservação do esporão de Chusseau, espaço de Prussac. Obliteração de conduto auditivo interna. Tomografia de crânio sem alterações e a tomografia de conduto auditivo, que eu vou compartilhar as imagens, sinais de otite média crônica direita, sinais de otite média crônica esquerda, com reabsorção parcial da cadeia ossicular desse lado, notando-se acentuado processo inflamatório envolvendo o ouvido externo, médio e interno desse lado, com lise óssea do promontório coclear e das janelas redonda e oval, além de alargamento do aqueduto vestibular, da cóclea, vestíbulo, canais semicirculares ipsilaterais, bem como envolvimento do trajeto do nervo facial desse lado. Aí eu vou mostrar aqui. Tá todo mundo vendo? Estamos sim. A imagem? Pode Tá? falar. Não, ainda não. Só o slide. Não. A imagem, não? Não, só o slide. Peraí. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Acho que eu tenho que... Ah, tá. Achei. Aqui. Agora sim? Agora A sim. imagem? Muito bem, Gabi. Tá, se o senhor quiser ir comentando, doutor. Essa é a tomografia de 2019, Olha, antes do procedimento. Tá? Esse caso é extremamente importante,
parem para pensar, um bebê de 8 meses quando foi feito o diagnóstico da primeira otite, não é isso, Gabi? Isso. Lá no estado dele, era em Roraima. Roraima. Um bebê de 8 meses que entra pelo pronto atendimento com diagnóstico de otite média aguda supurada. Então, assim, para todos que estão nos ouvindo, o diagnóstico diferencial e o diagnóstico do rabdomiosarcoma, ele tem que ser levado em consideração. Eu, quando era residente, há 20 anos atrás, no hospital universitário, eu perdi uma criança, sim, porque demoramos a fazer o diagnóstico diferencial de neoplasia de base de crânio, num bebê. Então, a gente insistia que era uma otite média aguda supurada, e o paciente internado em uso de antibiótico terapia, quando foi feito a suspeição de neoplasia, porque a criança já tinha evoluído com paralisia facial periférica, foi submetida à ressonância, era um tumor já com invasão intracraniana e o prognóstico desfavorável. Então, ela foi tratada, mas não teve sucesso. Esse bebê, eu achei super interessante de mostrar esse caso, porque assim, mesmo em Roraima, não é, Gabi? O diagnóstico do rabdomiosarcoma foi feito precocemente, de forma rápida lá, não é isso? E ele foi encaminhado para tratamento com a equipe de oncopediatria aqui no Hospital da Criança. É isso. Não é? No Hospital da Criança? Ele chegou pelo hospital de base. E depois foi encaminhado para o Hospital da Criança, e a criança foi, então, submetida ao tratamento oncológico, com acompanhamento com a oncopediatria. Ele não foi operado, ou seja, foi uma terapia salvadora de órgãos. Ele fez... você tem aí os detalhes do tratamento oncológico dele? Eu acho que eu vou terminar o caso e depois a gente fala. A gente termina com as imagens, pode ser? Pode ser. Então, assim, enquanto você não mostra ali, assim, o que eu acho que a gente tinha que ficar desse caso, dessa criança, é que a oncopediatra me encaminhou esse bebê para a gente avaliar se era necessário operar ele ou não. E eu fui analisando as imagens, analisando o microscópio, otoscopia, a criança está curada. Ela está curada. E a minha impressão das imagens que eu analisei é que o que ele tem, e aliás, da oncopediatra também, apenas resquícios inflamatórios dentro da orelha média. Então, assim, ou seja, o rabdomiosarcoma, quando diagnosticado em tempo certo e tratado adequadamente, a criança tem a oportunidade de cura. Então, fica aí a dica, todo mundo pensar no diagnóstico diferencial de neoplasia de osso temporal em bebês, em crianças, o rabdomiosarcoma, né? Isso. Aí eu vou continuar aqui e depois a gente passa as imagens. Então, foi realizada a biópsia no dia 28 de dezembro de 2019, que concluiu o rabdomiosarcoma embrionário, miogenina positivo, MIO-D negativo, CD34 negativo, desmina negativo e actina músculo liso positivo focal. O tratamento proposto, então, foi uma quimioterapia de janeiro a outubro de 2020, completando 39 ciclos. Só que aí ele foi repetir, né, fazer controle, a imagem de 2020, aí essas nós não temos as imagens. Na ressonância de abril de 2020, um controle pós-tratamento neoadjuvante para lesão expansiva no ouvido interno e mastoide esquerda. Sinais de remanescente tumoral, lesão expansiva destrutiva envolvendo a cóclea, vestíbulos, canais semicirculares e as cavidades timpânica e mastoide, bem como no conduto auditivo interno com realce pelo contraste. Na tomografia de face mastoide, teve uma melhora com redução nas dimensões da lesão lítica na mastoide e ouvido médio à esquerda, com importante melhora da aeração na cavidade timpânica e nas células da mastoide residuais, não observando novas lesões. Houve redução de linfonodomegalias das diversas cadeias cervicais à esquerda.
tomografia de tórax sem alteração, de abdômen, pelve, provável cistos renais à esquerda, incompletamente caracterizados, ausência de sinais de envolvimento neoplásico secundário. E aí, então, como foi evidenciada essa lesão residual em ouvido interno esquerdo, foi proposto radioterapia, que foi do período de setembro a outubro. Foram 28 frações de 1,8 Gray, uma dose total de 50,4. E aí, controle de janeiro de 2021, pós a químio e pós a rádio, então. Foi feita a ressonância em janeiro, teve redução nas dimensões da lesão de partes móveis com hipersinal em T2 e captação de contraste localizada no ouvido médio, cóclea e ápice petroso à esquerda, ainda medindo cerca de 0,5 por 0,4 centímetros. E permanece destruição com perda de sinal em T2 do labirinto membranoso esquerdo. Tórax e abdômen ficaram sem alterações, nada de metástase. Foi feita a avaliação fonoaudiológica no HUB em março de 2021 agora. A criança teve resposta para todos os instrumentos percutidos em baixa intensidade, teve resposta de procura direta em ambas as orelhas, atendeu ao chamado bilateralmente. Os valores de geometria com reforço visual sugeriram audição normal ou leve perda auditiva em pelo menos uma das orelhas, já que, né, um exame realizado em campo livre, as respostas condizem com o melhor lado. Emissões autoacústicas transientes, presente em ouvido direito e ausente no ouvido esquerdo. Ele fala palavras isoladas, tem atitude comunicativa. Ao ouvir música numa intensidade bem baixa, ele apresentou atenção, dançou, e o reflexo cócleo-palpebral foi presente. Coloquei as imagens aqui. E agora, o exame, que é o último exame, que é o que ele levou no ambulatório na semana passada, que foi a ressonância em comparação com a que ele fez em janeiro, né? Mostrou uma discreta redução nas dimensões da lesão de partes móveis com hipersinal em T2, captação de contraste localizada no labirinto membranoso, cóclea e canais semicirculares, e leve extensão ao ouvido médio à esquerda, medindo cerca de 0,5 por 0,3 centímetros. Permanece a captação de contraste meningio no conduto auditivo interno esquerdo. Não tem evidência de lesão expansiva na fossa posterior dos condutos auditivos internos. Cóclea, vestíbulo e canais semicirculares à direita preservados. Cisterna dos ângulos pontocerebelares simétricas. Não teve dilatação dos aquedutos vestibulares. Segmentos cisternais e intracanaliculares do nervo facial e vestíbulo coclear com trajeto e aspecto habitual. Pequena quantidade de secreção em algumas células da mastoide à esquerda, que foram inalteradas, e um parênquima encefálico e o restante do compartimento intracraniano sem alteração. Demais aspectos também inalterados no intervalo. E eu vou mostrar as imagens. Excelente, Gabi. Coloca as imagens aí para a gente. Então, uma criança que fez a quimioterapia e depois, em exames de imagem de controle, a ressonância de controle, confirmou que ainda havia presença de lesão, então foi submetido à radioterapia, fez mais de 50 grays, e depois da radioterapia confirmou redução da lesão. O que acontece é que essa captação meníngia ela continua aparecendo em exames de imagem ou cintilografia durante anos. Isso pode ser osteoradionecrose, isso pode ser apenas processo inflamatório. Então, esse garotinho, a gente, em conjunto com a equipe da oncopediatria, já que no microscópio a otoscopia dessa criança era perfeita. A gente decidiu não intervir e acompanhar em 3 meses. Em junho, ele volta, ele vai fazer uma nova ressonância e a gente espera que essa lesão captante seja ainda menos captante e que o que se
vê ainda de imagem que é essa 0,4, seja ainda menor. Então, assim, ficou marcado o retorno dele conosco para junho ou julho, para ele repetir uma nova ressonância lá no Hospital da Criança. E aí a equipe da oncopediatria vai, logo que ele voltar, vai reencaminhar ele para a gente reanalisar o caso dele. Mas, assim, a gente decidiu não reabordar. Gabi, mostra agora as imagens para a gente poder... Tá. Essa foi a tomografia antes da rádio e da quimio, em 2019. Ah, excelente. Mostra aí, para a gente ver o tumor antes da rádio e da quimio. Isso. Pessoal, vocês estão vendo lá na orelha direita, ó, volta um pouquinho, Gabi, ó, percebam que na orelha direita, a cóclea, olha como a cóclea tem uma morfologia perfeita. Agora vai voltando um pouquinho, Gabi, para a gente ver o conduto auditivo interno, volta um pouquinho mais. Muito bem, a gente vê a carótida no seu segmento horizontal, a cóclea, a mastoide, volta. Volta. Vai para frente agora. Aí, ó, olha, o conduto auditivo interno completamente normal, mastoide está quase praticamente normal. Agora, vamos analisar aqui a orelha esquerda. Volta. Está muito rápido. Isso, vai bem devagarzinho. Olha, para agora. Aí, para. Cadê a cóclea? Cadê o labirinto membranoso desse pacientezinho? Vocês estão vendo? Tá, um desarranjo estrutural anatômico muito grande, né? Uma destruição muito grande. Volta, vai voltando. Vai. Volta. Vamos ver o conduto auditivo interno. Volta. Agora vai mostrando as imagens para a gente. Vai indo e voltando. Tá. Agora o contrário. Isso. Tem um desarranjo, e não é só do osso temporal, não. Partes moles também, bastante comprometimento, né, Gabi? Tem a ressonância de antes da cirurgia? Não tem, doutor. A mãe Olha, não se vocês tinha perceberem, C3. tem a fossa pterigoide, região da rinofaringe posterior também está comprometido, está envolvendo a carótida. E agora vamos ver, então, o pós-rádio e quimio. Que foi o último exame. O último, a última ressonância. Deixa essa tá boa. Na janela, deixa eu... Isso, olha que diferença, nossa. É só porque a impressão que se tem é que uma melhora praticamente completa. Olha o cerebelo, olha o ângulo ponto cerebelar, uma mínima captação. Gabi, melhorou muito. Os exames de imagem, eles dão uma segurança tão grande para a equipe lá da Onco e o nosso exame físico foi tão grande que a gente decidiu não operar ele, tá? E esse paciente, então, para todo mundo saber, ele vai voltar em junho. Olha, a Monique está perguntando, essa criança precisará de intervenção auditiva vestibular? Com base nesses últimos exames audiológicos, não, né, Gabi? Aparentemente, ele está... Eu conversei com a fono e ela falou que seria interessante fazer o BERA dele, né, no retorno. Tem que fazer. Ele tem uma avaliação audiológica infantil? Volta lá na avaliação audiológica dele. Peraí. Mas, assim, ele acho que na audiometria condicionada infantil dele,
Ele foi super bem. Ou uma audição normal, ou uma sugestivo de uma perda leve. Isso. Peraí. Tá bom? Então, excelente apresentação. E eu acho que alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Alguém quer... Isso, Fernando, alguém quer contar esse caso? Achei um caso muito interessante para a gente poder estar sempre focado nisso aí, no diagnóstico diferencial, na possibilidade do rabdomiosarcoma em crianças com otite. Crianças com otite de difícil tratamento. A gente tem que aventar essa possibilidade. Não é? E oferecer para esses nossos pacientes um diagnóstico precoce, um tratamento imediato, precoce. A vida deles depende disso, né? Essa criança, ela tá muito bem, né, Gabi? Ótimo, ele é super bonzinho. O estado geral da criança está excelente. Ele evoluiu como sequela da neoplasia, uma paralisia facial periférica, acho que escala House-Breckman, grau 3 para 4, não é isso, Gabi? O dele é bem leve, doutor. Mas, assim, além disso, poxa, perto do que poderia acontecer se ele não tivesse feito esse diagnóstico precoce, né? Então, fica a take-home message desse caso o rabdomiosarcoma como o diagnóstico diferencial de otite em crianças, tá bom? Então, alguém tem mais algum comentário? Ok, não temos mais nada no chat, então bom descanso a todos. Meus parabéns, Gabi. A apresentação foi excelente. Obrigada. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.